Olá, me chamo Maria Tereza Costa de Azevedo, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará e orientanda da professora Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja, também do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará. Para o oitavo CELCIR, vamos trabalhar o tema Literatura de Retomada, a elaboração da memória na poética de Cacau Erage Ecupé, em Oré, Aué, Roiru a ama, todas as vezes que dissemos adeus. Cacau Erage Ecupé é um escritor, ambientalista e conferencista indígena brasileiro. Ele publicou diversos livros, né? Está aí a listagem de todos os livros que ele publicou, e nós vamos então trabalhar com o primeiro livro publicado por ele, que é Todas as Vezes que Dissemos Adeus, que foi publicado em 1994, que ano que vem, inclusive, completa 30 anos. Essa obra é muito simbólica para a literatura indígena, pois é uma das primeiras obras a ser publicada, e de lá para cá, então a gente observa que essa voz, né, a voz indígena, que é diversa, né, de diferentes povos e etnias, tem sido muito mais ecoada no meio literário. Né? Então, o Cacau Erage Ecupé ele é um importante representante da literatura brasileira, indígena, né, ou indígena brasileira, e ele escreveu, além de Todas as Vezes que Dissemos Adeus, obras muito importantes como A Terra dos Meus Povos, as fábulas de Iauaretê, que são muito importantes também, e outras obras da literatura indígena voltadas para a literatura infanto-juvenil. A obra que estamos trabalhando, ela foi publicada inicialmente, como já disse, em 1994, mas foi em 2002 que ela ganhou esta edição, né, que está fotografada aí, que é uma edição que ela é escrita tanto em português quanto em inglês e algumas partes escritas também em guarani. Essa obra ela foi escrita e motivada, né, pela necessidade ou desejo, na verdade, né, de escrever uma autobiografia do escritor, que ele conta como se deu a sua trajetória no rumo de constantes encontros com a terra que ele habita, né, e com ele mesmo, a partir dos movimentos que ele faz dentro da aldeia, mas também fora dela, né, mostrando então os rituais que são essenciais para a sua formação enquanto indígena aldeado dentro de um território guarani que fica no interior de São Paulo. Então, ele vai mostrar essa formação dentro da aldeia e também algumas descobertas fora desse lugar. Né? Então, mostra um pouco a formação desse narrador personagem dentro dessa ambiguidade, né? Dessa diferença, na verdade, entre a sua vivência dentro da aldeia e fora da aldeia, dentro também da sua própria compreensão do lugar de mundo, né? Rituais e processos que passou, desde seu ritual de nomeação até os hábitos relacionados à cultura, às histórias e à existência resistente de seu povo aos avanços do processo violento de urbanização da cidade de São Paulo, a fim de mostrar aos leitores as particularidades dentro dessa pluralidade indígena mundial, né? Então ele vai nos mostrar algumas coisas que são muito comuns, muito próprias, né? Na verdade, da, da sua criação, muito peculiares, eu diria, dentro de uma pluralidade, né? Que são as diversas aldeias que seguem seus mais distintos rituais. E ele nos diz o seguinte, né, quando ele está falando que que ele chega, na verdade, na aldeia, né, que é nessa aldeia Guarani, no interior de São Paulo, ele diz o seguinte: Eu, curumim, em que pai e mãe iam na dureza do chão que acabávamos de chegar, me olhavam sempre com um silêncio pesado, evitando contar qualquer coisa dessas amarras.
A teimosia em saber de mim levou-me a descobrir as ruínas. A revolta me levaria a cavar mais. A indignação acabou por me levar a lutar. Então é uma obra que ela vai desfolhando a memória, né, dele enquanto indivíduo em formação e a memória coletiva que habita aquela determinada aldeia. Então essas escavações, né, que ele fala que ele vai cavar mais profundo, né, com relação às memórias, as escavações que o narrador personagem faz chegam até as suas raízes e expõem as profundezas históricas que habitam a sua construção narrativa e também circundam a sua maneira de viver. O narrador personagem, então, ele está sempre nos descrevendo alguns processos que ele está vivenciando. E ainda voltando para sua infância, né, porque ele escreve num ritmo um pouco descontínuo, né, não linear, ele diz que ainda na infância ele já sentia raiva, né? Ele diz que era muito difícil ele não ter o sentimento de revolta e raiva, porque antes que nascesse já estava em guerra. Então ele faz um trabalho de memória, mesmo de uma memória que não faz parte da sua própria temporalidade no mundo, né? Eu diria assim, porque ele vai falar sobre uma guerra, né? Na verdade, uma resistência que já existe há muito tempo, desde antes dele nascer, né? Então é uma questão que está dentro da sua própria ancestralidade, né? Os seus antepassados já estavam em guerra, então isso faz parte da sua história também. Então, a Graça Graúna vai nos dizer, né, sobre a literatura indígena que muito antes da colonização, a vocação enunciativa dos povos indígenas, isto é, a palavra indígena, ela ecoa como um sinal de sobrevivência e ela continuará ecoando contra os conflitos gerados pela cultura dominante. Então, o trabalho do Cacauerá é justamente de ecoar esta urgência, né? Ecoar as batalhas, as lutas que estão sendo travadas por conta de um processo que é violento, né? Que tenta sempre tomar suas terras, né? Como ele fala diversos momentos nessa obra. Portanto, quando o escritor traz esse resgate memorialístico, né, mostrando que é uma batalha que vem desde a colonização, desde seus antepassados, ele, além de falar dessas batalhas, ele também vai descrever alguns costumes dos seus povos que são dados muitas vezes como apagados ou como inexistentes. Então, a pesquisadora, a escritora Trudoado Rico, ela vai nos dizer que tanto para os povos quanto para os indivíduos, os sujeitos indígenas têm denominado cada vez mais o processo de reconhecimento e afirmação da identidade étnica como retomada. Ou seja, em um nível individual, diz respeito a indivíduos que, impactados pela literatura ou pela arte, música indígena, têm reconhecido a sua ancestralidade passada a comunicar-se com o povo de origem a qual pertencem. Então, a escrita indígena, ela tem essa potencialidade de resgatar uma cultura, uma história, uma narrativa que é insistentemente tentada ser apagada, né? Pela história oficial. Então, a literatura indígena, ela vai então sempre tentar retomar, né? Ter de volta a sua própria identidade, que muitas vezes foi contada por outra pessoa. Então, a voz indígena, ela, além de mostrar
algumas mazelas, algumas questões de violência, ela também vem trazer uma afirmação e um reconhecimento da sua identidade. Não só falar sobre questões associadas à resistência, mas também de enaltecer a cultura, né, de reconhecer a potência cultural indígena das mais diversas etnias. Portanto, quando o trabalho é feito através de uma elaboração de uma memória, é muito importante trabalhar com o que a Jeanne-Marie Ganeban vai chamar de elaborar o passado. Na história, na educação e na filosofia, na psicologia, o cuidado com a memória faz dela não só um objeto de estudo, mas também uma tarefa ética. Nosso dever consistiria em preservar a memória, em salvar o desaparecido, em resgatar, como se diz, tradições, vidas, falas e imagens. Então, o escritor, quando ele traz, ele descreve os rituais, os acontecimentos que são dados em sua formação, né, ao redor de um grupo que também convive com aquela construção cultural, né? Esse resgate de elaborar as histórias, o passado, ele aproxima. Portanto, ao trazer, narrar, né, os rituais e as vivências de sua aldeia, ele vai se conectar com uma memória que não é somente dele, né? É uma memória que é coletiva, como chama Maurice Robach. A memória coletiva é o grupo visto de dentro. Então é uma memória que é compartilhada, né? É como se fosse contada por dentro do grupo que vivenciou determinado momento, né? Ou que segue vivenciando, né? Como a questão das tradições. Então, ela apresenta ao grupo um quadro de si mesmo, que sem dúvida se desenrola no tempo, já que se trata do seu passado, mas de tal maneira que ele se reconhece sempre dentro dessas imagens sucessivas. A memória coletiva, então, é o que vai unir este grupo dentro de uma vivência, né? É o que vai ser descrito dentro da vivência deste grupo e elaborado dentro da escrita, né, da narrativa. Para o Daniel Munduruku, a literatura indígena ela traz novas possibilidades de tecnologias para a memória, pois, da perspectiva do escritor, a memória é um vínculo com o passado, sem abrir mão do que se vive no presente. É ela que nos coloca em ligação profunda com o que nossos povos chamam de tradição, os costumes, né? Ela, a memória, é quem comanda a resistência, pois nos lembra que não temos o direito de desistir. Caso contrário, não estaremos fazendo jus ao sacrifício dos nossos primeiros pais. É interessante pensar que a memória é quem nos remete ao princípio de tudo, às origens, ao começo, a um Criador. É ela quem nos lembra que somos fios na teia da vida. Então, para a literatura indígena, para o pensamento indígena, existe então essa o pensamento, né, de pertencimento à terra, ele também é feito no sentido de que nós também somos só um grão de areia, um fio na teia da vida, né? Nós fazemos parte da história, né, do passado, sem abrir mão do que está acontecendo agora, né? Nós podemos conectar uma vivência que nos antecede e também construir algo que pode ser feito no futuro, né? Nós somos só um fio dessa teia da vida. Então, nos mostrando as suas iniciações interiores, as suas percepções desse mundo que se desmorona e busca se reconstruir a cada dia, a busca de raízes mais profundas do ser. Por isso, ele foi escrito no ritmo das inquietações do ser, no ritmo das memórias fragmentadas que lutam para formar uma coesão, memórias que se agrupam para tentar encontrar o si mesmo
de cada um e a importância das raízes ancestrais nesse si mesmo. É com essa citação do prefácio da segunda edição de Todas as Vezes que Dissemos Adeus, que nós concluímos que a, a narrativa, né, ela elabora uma memória que faz com que mostre que o escritor está buscando se conectar com o coletivo, além de reafirmar, né, porque ele vem trazer à tona, né, para os leitores uma vivência que muitas vezes é apagada pela história, e o trabalho dessa memória é fundamental para a perpetuação da cultura de todos os povos indígenas. Agradeço a atenção. Até logo.